Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, perfeita satisfação de todas as minhas necessidades, minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é a tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao meu redor. Creio e sei que isso é possível, creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor, sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, eu envio um raio de luz de consciência para tu. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando falo contigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência e virás cada vez mais perto do meu espírito. No final, eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Que a consciência divina nos inspire, nos ilumine, nos dê a sabedoria e a compreensão de tudo aquilo que Cristo nos traz em suas cartas. Muito bem. Dá boa noite para Maria Fernanda, para Karim e para Márcia. Boa noite, meninas e meninos. Boa noite. Boa noite. Rose. Boa noite. Quem gostaria de fazer a leitura? Solange, Rose, Karim. Solange? Muito bem. Então, Roberto, oi. antes da gente começar, como disse, todo dia de manhã eu leio a carta, né? Eu estou na carta 4. E aí eu li dois parágrafos aqui, nas páginas 131 e 132, que tem muito a ver com o que a gente estava falando sexta-feira, sábado, sobre mestres. Você pode ler para a gente onde está? Leio aqui. Tá aqui. Estas cartas foram escritas antes da época mais crucial de sua história e agora que as provas estão prestes a cair verdadeiramente sobre o mundo, você se perguntará por que não os avisei mais cedo. No entanto, tenho tentado alertar o mundo através de mentes receptivas nos últimos 25 anos, mas nem os meios de comunicação, nem as editoras, nem a televisão dispuseram-se a conceder-me a oportunidade de falar através de meus representantes. Os políticos puderam chegar até você, mas eu, o Cristo, não pude. O motivo disso, os corações endurecidos e a recusa em aceitar que eu, o Cristo vivo, poderia voltar neste momento através das mentes preparadas e dispostas a avisar as nações sobre o que estavam criando para elas mesmas no futuro. E aí tem na página 132, parágrafo. Já faz muito tempo que ascendi até as mais altas frequências vibratórias da consciência dos reinos celestiais e sua própria consciência divina individualizada. Minha consciência pode envolver o globo terrestre para responder àquele que me chamar. Isto acontece com todos os grandes mestres que viveram na Terra, que se iluminaram e perceberam a realidade da fonte de todo ser e que ensinaram as pessoas desde a sua elevada iluminação. Eles foram elevados no poder espiritual para penetrar o denso véu da consciência humana e perceber o que realmente se encontra além do mundo na matéria. Viram tão claramente quanto permitia a sua condição mental prévia a unidade básica da criação no interior do reino
da criatividade em si. Então, ele volta a mencionar outros mestres que estiveram e que ele, inclusive, colocou-os como representante para falar através da nossa imprensa e que não tiveram chance. Verdade. Então, tem outros mestres, quer dizer, nós somos mestres, quer dizer, não me chamo mestre não, né? Ele está tentando nos preparar como mestres, eu estou muito longe de chegar a ser mestre, mas ele mesmo declara que existiram e possivelmente ainda existe algum mestre aí presente, né? Leu o parágrafo seguinte, Alenice, que você terminou aí. Aqui embaixo, todos eles, depois da transição para a dimensão seguinte da existência, escaparam da roda da reencarnação e alcançaram reino cada vez mais altos de pura consciência espiritual individual, até os portais da própria consciência universal. Converteram-se em consciência divina individualizada, possuindo o poder e a visão interior da consciência divina. Eles também compartilham da consciência crística, como eu dizia em uma carta anterior. Eles combinaram as alturas do amor inteligente com as alturas da inteligência amorosa, misturando o poder da vontade com o poder do propósito. Eles são igualmente masculinos e femininos em sua atividade. Eles são a perfeita manifestação de força e nutrição. Eles são um exemplo perfeito daquilo que todos os homens e mulheres deveriam esforçar-se para alcançar. Aí o mais importante, quer dizer, tá tudo maravilhoso, sensacional. Aí ele diz assim, ó, pode dar um exemplo aqui de pessoas que passaram pelo processo de encarnações, né, repetitivas vezes, mas que eles alcançaram um nível de maestria, certo? Ok. Eles fizeram a transição para as dimensões posteriores, né? Aí diz assim agora ele vai falar para nós, né, os que estão encarnados. Para alcançar tal perfeição do ser, o espírito humano deve deixar de lado toda a divisão e rivalidade. Seja quem for seu profeta declarado, você pode estar certo de que ele é a própria vida e que ele é poderoso dentro da irmandade de todos os grandes mestres. Cada profeta, cada mestre, percebeu a mesma realidade e viveu de maneira suficientemente pura para garantir que finalmente alcançará a meta de todo homem, a perfeição no paraíso. Então, eu li um texto hoje que, assim, está muito claro que quanto a gente permanecer dividindo a consciência com a consciência crística, com a consciência humana, nós estamos perdendo o jogo, no meu entender, tá, irmão? Isso é uma interpretação minha. Se vocês quiserem, eu mostro o parágrafo, o texto que diz isso, né, claramente. Cristo não exige nada de nós. Ele diz aqui, eu não vim aqui para dizer o que você deve ou não deve. Não. Ele está propondo uma condição para os encarnados, né, para os indivíduos encarnados, uma condição muito melhor. É muito melhor estar onde esses mestres estão do que você permanecer na roda da reencarnação, né? Mas tem uma condição, e a condição é você estar 100%. É como a gente leu ontem, né? Eles estavam comprometidos, totalmente comprometidos, de mente e emoção, com a, como é que é? Com a lei, com as leis da existência, Desde né? a existência, é Com a verdade da existência. verdade. E hoje de manhã, eu passei a manhã só procurando texto sobre a verdade da existência. A verdade da existência, ele diz aqui nas cartas que é a experiência que ele teve lá na primeira carta, lá no deserto. A verdade da existência é aquela, onde ele descreve a experiência toda que ele viu, né, enquanto ele estava na dimensão com a consciência universal.
Aquela é a verdade da existência. A gente tem que entender aquilo. E ele diz: se nós entendermos aquilo, não tem problema, não tem nada difícil para nós. Inclusive mudar a condição atômica das coisas na Terra. E aí eu só trouxe o texto porque eu senti que, assim, alguns então, não, realmente tem outros mestres, até citaram os Ah, mestres sim. ascensionados, né, das chamas, e aí eu, não, nós aqui somos os mestres, então por isso que eu falei, não, ele realmente frisa que existem sim, existiram e ainda possivelmente exista outros mestres além dele. Claro que ele é Cristo, né? Ele é o Cristo, ele como disse alguém, o príncipe da Terra, do nosso planeta. Mas a gente não pode descartar realmente a existência de outros mestres e o que eles disseram. Difícil identificar, né? No sentido de quem realmente é o mestre e quem se faz de mestre, mas existem. Era só isso que eu queria colocar. Mas o mestre ele está muito claro, né? Está muito claro como é quem são os mestres. O que fugir disso aí não é. Está se fazendo, né? Está fazendo propaganda enganosa, mas é só comparar as ações, atitudes, né? Enfim. Para a gente que está lendo as cartas, fique talvez mais fácil, ou num primeiro momento a gente pode até achar alguma coisa, mas logo começa a perceber. Mas É. para quem não tem essa experiência ainda, pode se deixar enganar, né? Pelos falsos mestres. Muito bem. Podemos continuar. Então, voltemos para a página 64. Foi e ainda é. Tá ligado? Uhum. Tá. Foi e ainda é essencial que um mestre como eu e como outros que existiram, muito sensíveis e totalmente comprometidos mental e emocionalmente com a busca da verdade da existência, venham à Terra cunhar palavras para descrever para a humanidade, aprisionadas em palavras, aquilo que reside na dimensão criativa universal, em um estado não definido. Se não fosse por tais mestres inspirados, as pessoas na Terra permaneceriam na ignorância a respeito de tudo o que há além da Terra, pronto para ser contatado e pessoalmente experimentado e absorvido, para promover a futura evolução espiritual. Alguém quer fazer algum comentário? A gente comentou no sábado, né? Acho Foi que praticamente só esse parágrafo, né? Foi bastante comentário. é. Então, continuamos. E ainda mais, se diz que a Bíblia é o livro mais amplamente lido no mundo. Na sua forma presente, ela serviu aos seus propósitos. O Novo Testamento, da forma como está, com toda a carga de interpretações errôneas, é um impedimento para a evolução espiritual. Agora é tempo de avançar para uma nova esfera de percepção e compreensão mística. Uma vez que me é impossível descer novamente a um corpo humano para falar ao mundo, além de ter outras dimensões nas quais ensino, treinei uma alma sensível para receber e transcrever. É o melhor que posso fazer para falar pessoalmente com você. Espero que você possa receber e aceitar isso. Tudo aquilo que for errôneo será apagado. Esteja certo disso. Muito bem. Nesse parágrafo de cima, ele fala sobre o Novo Testamento, né? A gente sabe também que o Novo Testamento foi escrito, né, depois de uns 30 anos, né? Ele mesmo comenta aqui nas cartas. E que quem escreveu, né, os discípulos que escreveram, tinham que se nortear
por aquelas coisas que eram do judaísmo, né? Para que pudesse agradar as pessoas daquela época. Não poderia falar nada muito diferente. E Cristo veio trazer coisas diferentes, né? Por isso não foi tão fácil assim, nem para eles e nem para o Cristo. Eles também não conseguiram entender muito, porque estavam presos, né, na religião judaica e aceitavam tudo aquilo, né? Foram doutrinados ali naquela religião, naquela filosofia. E quando escreveram o Novo Testamento, escreveram aquilo que era palatável para os judeus e para os gentios, né? E acabou distorcendo o que Cristo realmente veio trazer. E no parágrafo seguinte ele diz: uma vez que me é impossível descer novamente a um corpo humano, é impossível para ele reencarnar novamente. A altura que ele se encontra, é impossível ele reencarnar novamente. Então, quando ele esteve na Terra 2000 anos atrás, ele não tinha todo o conhecimento que ele tem hoje. Ele não era quem ele é hoje. Ele está dizendo aqui que nesses 2000 anos ele foi progredindo de dimensão em dimensão. Ele foi se aprimorando cada vez mais. E hoje, nesses 2000 anos, ele se encontra no limiar da consciência universal. Ele está bem nas portas da consciência universal. Então, se a gente imaginar que ele veio há 2000 anos atrás e não tinha o conhecimento que ele tem hoje, há 2000 anos atrás ele realmente poderia estar lá com as mulheres, com as bebidas, com os jogos e divertimentos, ia trabalhar quando queria, porque algumas pessoas têm uma ideia fixa de que Cristo, quando veio, já era perfeito, já era a perfeição em si. Mas como ele mesmo fala aqui, ele não tinha toda essa perfeição. Ele foi se aperfeiçoando, ele se cansou de ser quem ele era, né, até os 25 anos de idade, e depois buscou o isolamento, a meditação, a compreensão, foi buscar Deus. Depois tinha ouvido falar de João Batista e foi lá tentar alguma coisa diferente para ver se ele se melhorava. E depois da crucificação, que ele desencarnou, ele continuou progredindo. Progrediu a uma altura que para nós é bem inconcebível, né? A gente não sabe o que significa estar às portas da consciência universal, mas ele dá uma noção para a gente de que se ele der mais um passo, ele se dissolve. Ele se mistura com a consciência universal. Também não faço ideia do que isso possa significar. Mas, e ele até demonstra isso dizendo, né? Além de ter outras dimensões nas quais ensino, ele ensina em dimensões. Dimensões podem conter aí planetas, né, sóis, galáxias, ele ensina em outros lugares, né? Ele diz que ele treinou uma alma sensível para receber e transcrever, que é o que a gente leu no comecinho sobre a Canal. A Canal foi preparada antes de reencarnar, depois de estar encarnada, ela foi quase que uma tradutora para ele do que era a vida moderna, né? A vida nos anos 1900 e 2000. E assim que ele pôde trazer para nós, né, a verdade que ele trouxe há 2000 anos, que não mudou nada, é a mesma verdade, mas que agora a gente pode estar compreendendo, né? Espero que você possa receber e aceitar isso. Tudo aquilo que for errôneo será apagado, esteja certo disso. Então, a gente às vezes tem vários conceitos de que Cristo fez ou de que Cristo foi. Hoje estava conversando com a Márcia,
falando sobre essa coisa do Cristo ter estudado na Índia, ter ido para a Índia. Muita gente fala que ele estudou com os essênios. E como ele mesmo fala, né? O que ele passou no deserto, só ele pode falar. Ele estava sozinho lá. Como é que alguém pode escrever ou dizer que o diabo estava do lado dele, Satanás estava dizendo para ele pular ou qualquer coisa assim? Talvez os próprios discípulos dele tenham escrito isso para dar uma ênfase, né, sobre esse conceito com relação ao ego. Mas a ideia de um Satanás foi criada. Talvez até para explicar melhor do que explicar o ego, porque quando você explica o ego para alguém, o ego é da pessoa, está dentro da pessoa. Se a pessoa fez o que não deveria, tudo bem, mas foi ela quem permitiu que o ego tomasse as rédeas, que o ego escolhesse o caminho. E a maioria das pessoas não aceita isso, né? Satanás é a criação do ego. Ah, mas é mais fácil falar que a culpa é de Satanás, né? Ele Do está que tirando a culpa dele. dizer que a carne é fraca, né? Facilita muito. Mas, enfim, essa é a segunda vinda do Cristo, né? E ele veio de outras vezes, como ele diz, né? Na mente de outros mestres, de pessoas iluminadas para receber essa inspiração, mas ele não foi aceito ainda. Talvez agora, daqui para frente, ele possa ser aceito. É uma coisa interessante que a Helenice, nesse texto que a Helenice trouxe lá da página 132, na verdade, o parágrafo seguinte, né, que a gente continuou, ele disse que esses mestres, né, que ele se refere, eles chegaram também nos portais da consciência universal, como Cristo está, Consciência crística. né? Eles também chegaram lá. E isso, para mim, né, mostra que é possível, né? A gente que está nessa caminhada, que às vezes acha complicado, difícil, né? Passar essa consciência, entender esse processo, mas é persistência. Literalmente, é persistência. Eu já vi vários vídeos assim. Eu gosto de ver vídeos de pessoas que aceitam desafios, né? E eu estava vendo esses dias o vídeo da história do Gustavo Kirten, né? Aquele tenista gaúcho. O quanto ele lutou, quanto ele persistiu, persistiu, persistiu. Sofreu dores físicas, inclusive, condições até difíceis. Mas ele foi campeão do Roland Garros duas vezes, né? Bicampeão. E eu fico pensando, rapaz, o cara faz isso para conseguir a glória humana, né? Uma pessoa faz isso, muitos fazem isso, né? Os campeões, né? Fazem isso para conseguir a glória humana, conseguir riqueza, fama, essas coisas. Eu estava pensando, por que que eu não posso fazer isso para conseguir a maestria divina? Eu posso fazer isso. Você também pode, mas você tem que persistir. É o caminho. O caminho é estreito. Cristo diz na carta, né? O caminho é estreito, porque ele é diferente do comodismo que nós estamos. Nós não queremos sair do comodismo. O ego, os impulsos egóicos vão tentar nos impedir, mas é possível você conseguir superar isso. E outra coisa que eu queria dizer com relação, ainda é muito, isso ainda pega muito assim com as pessoas que estão iniciando nas cartas, né? É com relação à religião, né? Carta é religião, a religião é problema, enfim. Eu li aqui aqui a gente leu que a Bíblia diz, né? Se diz que a Bíblia é o livro mais amplamente lido no mundo. E aí Cristo diz que o Novo Testamento, na forma como ele está, com toda a carga de interpretações errôneas,
é um impedimento para a evolução espiritual. Em outro momento da carta, se não me engano, na carta 1, ele diz que depois que você tem intimidade com as cartas, ele até aconselha a gente ler os evangelhos. Mas por quê? E Mateus e Marcos. Por quê? Porque as histórias que ele conta aqui, que ele relata aqui nas cartas, estão lá. É só para você saber qual é a diferença entre a verdade das cartas que Cristo revela da história dele, a história dele, né? E o que está nos evangelhos. Para você diferenciar o que ele está dizendo aqui, que é as interpretações errôneas que estão relatadas lá, para você entender o processo. Então, realmente, a Bíblia é só uma referência histórica que Cristo deixa claro aqui, né? E eu queria dizer outra coisa, para finalizar, que nos textos complementares 12, né, ele diz o seguinte, na página 84: no início de sua busca para saber mais sobre o desconhecido, ela, a alma, né, o indivíduo, provavelmente será atraída por uma religião, alguma religião, pois, humanamente falando, parecerá que as igrejas possuem, ó, parecerá que as igrejas possuem, dentro de sua sabedoria e pregações, os segredos da fonte de vida. Mas esta subserviência cristã à dominação humana da religião, que alega conhecer os segredos do universo, é uma boa pré-escola para a abertura da consciência que é dirigida pelo ego. Então, a religião é interessante? Não. Mas quando a pessoa, o indivíduo, dá os primeiros passos na religião, lembremos que ele está buscando o desconhecido, ele está buscando Deus de alguma forma. Não importa onde ele vai. Ele tem aquela pulguinha atrás da orelha. Quem é Deus? Onde ele está? Onde ele mora? Onde ele vive? Como é que é esse milagre? Ele tá se perguntando isso. Então, Cristo diz aqui que essa pessoa, ela vai passar por essa pré-escola. Isso é bom. Problema é se diplomar. Se diplomar é um problema. Entenderam? Diferença? Buscar o desconhecido na religião, beleza, começou e vai achar um caminho, mas ele não pode se diplomar lá. Até pode, né? Mas vai ficar preso na subserviência da religião. Entenderam isso aí, irmãos? Eu era muito preconceituoso com relação a religiosos. Ainda tenho isso, assim, às vezes, sabe? Quando eu vejo as pregações por aí, eu fico um pouco irritado com isso, mas é o tratamento que eu estou passando, né? Porque, assim, a pessoa está aprisionada, mas ela é um ser, ela veio da mesma fonte que eu vim, né? Então, ela também é um indivíduo da consciência universal. Ela tem chance também, né? Se ela Tem quiser. chance. O Toda Oswaldo a fala. chance. O Oswaldo, acho que ele chegou a ser pastor da igreja, né? Oswaldo Borges. E ele pediu para Cristo mostrar um caminho verdadeiro, se aquele era o caminho verdadeiro. E aí as cartas chegaram. Aproveitando nesse ensejo, queria lembrar para vocês que tem um ditado que diz: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E o mestre pode ser uma pessoa de casa, pode ser um sábio chinês que apareça batendo na sua porta, com uma bengala, né, um cajado, E o chinês tá bem mais fácil de aparecer hoje, hein? ou simplesmente um livro. Porque a maestria está dentro de nós. Porque não adianta vir o próprio Cristo para nos ensinar se a gente fechar os olhos, se a gente tapar os ouvidos, se a gente fizer tudo ao contrário do que o que ele fala. Não adianta ele mostrar nada se a gente não quiser enxergar. Então,
a maestria, essa maestria está dentro de nós, que é como nós vamos ver as coisas. Eu acho que a maioria que está aqui há mais tempo já não sente mais o sofrimento como sentia antes. E assim, antes das cartas, se estava chovendo, você sofria, porque estava chovendo. Se estava muito sol, muito quente, você sofria porque estava muito quente. Depois das cartas, quando você resolveu começar a praticar, você vê a chuva e abençoa. Você vê o sol de 45 graus e abençoa também. Sofrimento se foi. Fala, Isabel. Eu estou até gostando da minha formiguinha. Tá fazendo amizade? Tá se sentindo com companhia agora? Eu também tenho uns amigos aqui em casa pendurados no teto, no cantinho. Tem uma aranha que fica olhando para mim de vez em quando. Eu Ah, não, converso era com ela. ainda não fiz as pazes, não. Nem. Mas a formiguinha até já deixei lá uma comidinha para ela. Aí elas ficam comendo ali e pronto. Depois vai embora. Não, é simples. Um vídeo que eu recebi, né, que o cara deixou as comidas lá para os bichinhos que apareciam na horta dele, enquanto os bichinhos ficavam lá comendo, a horta dele estava em paz. É, é assim. Então a gente, não é que a gente não vai ter mais sofrimento, não vai acontecer mais coisa ruim, né? Não é que uma mãe não vai perder um filho não vai perder uma mãe. Pode acontecer, mas a gente vai entender muito melhor. As coisas vão acontecer nas nossas vidas e as pessoas vão falar, mas como é que você pode passar por isso com essa calma? Porque agora a gente tem o conhecimento, a gente tem a sabedoria. E isso fica tudo mais fácil. Isso é maestria, né? Isso é mestria. Então esse livro aqui, ele é realmente um curso para se tornar mestre, mas não é mestre de alguém para a gente dar aula nem nada, é mestre de nós mesmos. E quanto mais a gente consegue abrir a nossa visão mental, espiritual e sentimental, né, tudo vai ficando mais fácil. A própria crucificação do Cristo foi bem mais fácil do que se ele fosse uma pessoa comum, que estaria lá gritando. Em nenhum momento ninguém falou nada, que Cristo ficou gritando, gemendo, esperneando para não ser pregado na cruz. Mas os ladrões, né, todos os que eram condenados, e eram condenados porque tinham feito coisas ruins para serem crucificados, né? Eram da pior espécie. Mas Cristo aceitou. Tanto que ele, né, diz que lá no Getsemane, né, ele pediu para o Pai, se puder, afasta de mim esse cálice, mas se não puder, seja feita a sua vontade. Se a gente tiver esse mesmo conceito em mente, tá bom, isso é ruim, é desagradável, é amargo, tá, tudo bem. Se puder afastar de mim, afasta. Se não puder, me dá força para poder passar, para superar por isso, né? E simples assim. Então o sofrimento diminui, a gente para de sofrer. A gente começa a entender a vida como ela realmente é. E não tem morte, né? Tem só esse tempo aqui de pode durar alguns minutos, né? Tem criança que nasce e logo morre, tem criança que morre até antes de nascer, na barriga da mãe. E tem pessoas que vivem 100 anos, mais de 100 anos. É normal, é natural, faz parte dessa natureza, né? Continuamos? Os incidentes e as curas relatados nas páginas que seguem não são importantes. Eles aconteceram, mas são contados apenas para que você possa entender o seu verdadeiro significado espiritual. À medida que for lendo, quero que você relacione as condições de 2000 anos atrás com a sua vida e tempo presentes. Quero que você considere a pessoa de Jesus.
como um ícone do que finalmente pode vir a ser alcançado por todo ser humano que estiver pronto e disposto a converter-se num membro fundador do reino do céu na terra. Ainda que as pessoas do seu mundo sejam o que você chama de sofisticadas e cheias de importância, com os seus modernos conhecimentos e ensinamentos, versados nos costumes contemporâneos e nas novas formas de se relacionarem uns com os outros, as pessoas daquele tempo eram basicamente iguais a você. Elas eram controladas e motivadas inteiramente pelos seus impulsos gêmeos de ligação-rejeição, desejos-repulsões, assim como você. Isso tem que ficar bem entendido, porque isso a gente passou desde quando a gente nasceu, né? Desde quando a gente veio para cá, está passando isso hoje e ainda vai passar enquanto a gente estiver aqui encarnado e tiver o ego. Ligação e rejeição, desejos e repulsões. A nossa vida é basicamente isso. E nisso a gente vê o nosso livre-arbítrio, porque a gente escolhe se ligar a uma pessoa, a uma coisa, a uma casa, um carro, um bairro, uma motocicleta, um emprego, e a gente rejeita morar num bairro, morar numa casa, a certas pessoas, a um tipo de carro ou de motocicleta. Acho que a Isabel não compraria uma motocicleta para ela. E nem deixaria o marido agora, depois de coroa, vou comprar uma Harley Davidson, mulher, nós vamos sair por aí. Também não, né? Mas é uma rejeição. A gente passa a vida toda, né, escolhendo coisas. Isso eu quero, aquilo eu não quero. É normal. É do nosso ego, porque a gente começou assim desde pequenininho, né? Eu não queria comer brócolis porque era verde. E queria comer tomate porque era vermelho. Era o nosso ego escolhendo. Era o nosso livre-arbítrio ali, né? Quero um carrinho vermelho, quero o carrinho do bombeiro, não quero o outro carrinho lá da polícia. É a nossa escolha, era o nosso livre-arbítrio, era o nosso ego ali quem estava decidindo, né, por nós o que queria e o que não queria. Se a gente não estudar, se a gente não souber quem é o ego, se a gente não souber de nada disso, a gente passa a vida toda. Meu pai e minha mãe passaram a vida toda assim. Meus avós, meus bisavós, né? Todo mundo passou a vida assim. Cristo veio há 2000 anos atrás falando sobre isso, mas também ninguém entendeu. Todo mundo continuou desejando, né, aquilo que desejava e não querendo aquilo que não desejava. Bem normal, né, para nós, bem comum. Só que a gente está saindo do lugar comum. A gente está começando a entender sobre isso, sobre desejos e repulsões, ligações e rejeições. Oi, Celina. Bem-vinda. A gente está na página 65. Está indo lá para o penúltimo parágrafo. Elas amavam, odiavam, criticavam, condenavam, caluniavam e intrigavam. Tinham ambições de chegar ao topo da sociedade. Desprezavam aqueles que fracassavam na vida. Secretamente eram promíscuas e insultavam aqueles de que, de alguma forma, era diferente delas. Para ajudar você a compreender e a entrar plenamente naquele tempo em que estive na Terra, minha consciência desceu até o seu plano de existência terrena para experimentar mais uma vez a pessoa de Jesus, as emoções e os acontecimentos nos quais estive envolvido. Aqui, logo depois, né, desse primeiro parágrafo que a Solange leu, ele diz: elas amavam.
E aí depois ele cita algumas palavras, mas todas elas são negativas. Odiavam, criticavam, condenavam, caluniavam e intrigavam. Só o amavam, que é uma palavra positiva aqui, assim, né? De coisa agradável. O resto é de coisa mais ofensiva. E a gente continua até hoje, odiando, criticando, condenando, caluniando e intrigando. Eu acho que caluniar, a maioria de nós aqui já não faz mais, né? Pelo menos já entendemos que não gostamos de ser caluniados, também não caluniamos. Porque quando a gente calunia, a gente está mentindo. Mentindo cria buraco na consciência, né? Tanto na nossa quanto de quem está ouvindo a nossa mentira. Cristo já explicou aqui nas cartas. Odiar, a gente pode odiar algumas coisas, né? Pessoas eu acho meio difícil também. Acho que a maioria não passa por isso, não odeia ninguém, né? Porque a gente já entendeu que a gente precisa compreender as pessoas, por mais que elas façam de besteira, né? Bobagem, agridam a gente tem que utilizar o perdão, perdoar as pessoas, né? Se perdoar, sabendo que o que vem para nós também é colheita, enfim. Quer falar, Celina? Eu, eu acho que não é adequado. Mas eu queria chamar atenção para uma coisa que a Solange colocou, fez uma colocação muito linda e esclarecedora. E eu gostaria que ela pudesse compartilhar o entendimento que ela teve e que a gente compartilhou conosco na reunião de domingo, que foi assim, crenças limitantes. Assim, foi um nível de esclarecimento que assim ajudou muito todas. E eu queria colocar que ela colocasse essa questão, porque foi assim um insight naquele momento, uma intuição que veio. Se você puder, A gente teria que ler lá aquele pedaço novamente, você lembra a página? é, na carta 8, peraí, Carta 8. Eu não lembro mais agora. Carta 8. Foi uma inspiração mesmo, né, Não, foi Celina? uma não, foi mesmo. Aqui, ó. Minha verdade é oferecida, é a página 274. Você, Aqui. Não é, Celina. hã? Não era aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu não, não marco mais porque não é aqui. Não, é assim, vai um pouquinho mais para baixo. Portanto, se minha verdade é oferecida àqueles cujas atitudes mentais. É aquela questão de do que aquilo que vem, que remete a um determinado. Não, não, é aqui, ó, achei. É na página 272, é o primeiro parágrafo. Vocês querem que eu leia? Aham. Ó, assim é com qualquer outro aspecto de sua existência. Em sua dimensão terrena, os fatos acontecem segundo após segundo, mas no momento em que se produzem, se tornam crenças, recordações. E as recordações não são sempre precisas. Quaisquer sentimento e pensamentos que você tenha sobre o passado não são fatos, mas pontos de vista e crenças. E, portanto, não são fatos nem são a realidade por trás delas. Então, eu tive um insight assim, que coisas, como que a gente consegue ressignificar o que passou? É pelo que ele está falando aqui, que não são realidades, são pontos de vista, são crenças.
Então, aí eu entendi como ressignificar alguma coisa que continua nos prejudicando, né? Porque muita gente fica ainda, ai, porque, sei lá, me aconteceu alguma coisa no passado, e fica com aquilo ainda. E aquilo continua sendo realidade para ela, porque ela tem essa crença. Quando a gente entende isso, que aquilo lá não era uma realidade, é um óculos que você coloca para entender aquilo, é uma crença. Você consegue ressignificar e mudar a sua vida agora no presente. Foi isso que eu falei? Abuso psicológico, por exemplo. Abuso. E, Mas você viu assim, é uma crença sua, não foi um abuso. Pois é, mas beleza, ok. Perfeito. Mas por que a pessoa grava essa informação e isso fica. Quer dizer, é uma crença, né? Ela é uma crença foi, que foi criada ali, formada, né? Mas por que ela faz essa ligação? Porque se não foi nessa vida, porque que nem eu dei o exemplo, que nem com a gente não está mais projetando essas crenças agora, no nosso agora. Mas se ela vem uma dor, vem alguma coisa, é coisas que estavam no nosso subconsciente como crença. Então vai aparecer. Até mesmo com um ponto de vista, né? É, Porque assim, alguém pode falar uma coisa para mim de boa. Ela tá até de repente dando um conselho, né, alguma coisa assim, e eu levar para um lado ruim. E aí eu fico com raiva da pessoa. Falar, pô, mas o que ela foi falar que minha barba, meu bigode, meu cabelo, tem nada a ver, imagina, que besteira, por que ela foi falar isso? E ela tá me dando um conselho de que meu cabelo mais curto ia ficar melhor do que o meu cabelo comprido. Meu cabelo comprido me deixa com cara de mais velho. Mas eu fico ofendido com a pessoa e não vou mais falar com ela. Perdi uma amizade, né? A pessoa me liga ou me manda mensagem, eu não respondo. É ponto de vista. A pessoa falou de boa, falou de coração. Minha mãe tantas vezes falou para mim: raspa essa barba, fica com cara de mais velho, fica mais novinho com a barba raspada. Ah, mãe, não me enche o saco, eu gosto de ficar com a barba. Fala, Celina. Não, é exatamente reforçando esses aspectos que nós guardamos em nossa energia, sem falar em inconsciente, subconsciente, mas em nossa energia, esses momentos que tivemos em algum momento, seja nesta ou em outras vidas, elas continuam voltando para nós para serem resolvidas. E aí é interessante a gente se atentar para isso, porque e ter a possibilidade e a liberdade, se permitir a liberdade de olhar para um fato e ressignificar. Foi muito legal a forma como a Solange colocou o processo. Assim, houve um entendimento geral, assim, muito profundo, assim, desse aspecto de nós não nos apegarmos àquilo que vem e que nos incomoda. E você tem que ter essa capacidade de olhar, é isso que Cristo vem trazer a nós, a capacidade de esclarecendo como ocorrem alguns processos. E essa de ressignificar, olhar para aquilo que nos incomoda, ressignificando o sentido. Então a gente deixa de caluniar, deixa de brigar, de odiar, porque a gente consegue realmente olhar para o fato e aceitar ele. é. Aceitar, porque é aquela coisa, um alcoólatra, ele só vai se curar quando ele aceitar que ele tem um problema. Antes disso, qualquer que seja a técnica, vai ser pode ocorrer um resultado ali, mas um processo tem a ver com a capacidade de ele perceber
o problema dele. E a mesma coisa com tudo. Se nós olharmos, isso que foi o interessante que a Solange trouxe, se a gente consegue olhar e perceber que aquilo, através da leitura das cartas, do entendimento que ela nos trouxe, de você realmente ter a capacidade de ressignificar aquilo que está e que vem à sua vida. Eu achei bem legal. Então, mas vocês entendem por que isso? Porque aquilo que nós estamos vendo, que nem ele fala aqui, não são fatos, nem são a realidade. Ele colocou em Isso negrito. não são a realidade. São suas crenças. É como você vê, com o que está dentro de você. É um Isso óculos que você põe, né? É. Se é, vai com uma lente vermelha, tudo vai estar irritante. E vai vir, e vem, mesmo para gente, continua vindo. Mas quando vier, e o que que a gente tem que falar? Opa, obrigada por mais essa chance de eu limpar isso. Vamos ver o que está acontecendo, né? O que que eu tenho que enxergar diferente? O que que eu tenho que ressignificar? Porque vem, né? E é bom que venha, né? É Porque é bom só que quando a venha, gente vê a tá? sujeira que a gente pode limpar, né? É. Se não E vê a vai vir uma coisa sujeira, que não é a realidade. E não é. É como eu entendi. É como eu estou entendendo. Que nem você deu o exemplo, né? Você se ofendeu. Mas por que que você se ofendeu? Está dentro de você. uhum, É como você está vendo. A pessoa nem quis te ofender. Né? O exatamente. exemplo que você deu de ofender, no caso, né? E uma pessoa às vezes quer te ofender e você ri, né? A pessoa fala, seu cabelo. Ah, É. tá bom, tudo bem. Está dentro de você a paz, o amor, a aceitação de tudo. Por isso o mestre está dentro de nós e tudo que a gente olha fora, a gente vê como ensinamento. Esse é o detalhe. Se a sim, gente olha para as coisas do lado de fora e vê que tudo está agredindo a gente, é meio como um jovem de 14, 15 anos, essa idade, tudo que está fora parece estar querendo agredir, encher o saco dele e incomodar. Ninguém sabe nada, só ele sabe tudo. Mas essa irritação, essa fúria, está dentro dele, É. né? Com o passar do tempo ele começa a entender e tal, e isso vai passar, é da fase, né? Então, está dentro dele porque ele tem uma crença. Ele E tem ele alguma coisa. acredita que ninguém sabe nada, os pais são quadrados, os pais são velhos, ele é que sabe tudo, ele que é moderno, ele que está antenado. É a crença dele. É muito legal, né? Saber que a gente pode se libertar disso também, né? Que a gente tem as nossas crenças e se questionar quais são as minhas crenças. Será que isso é uma crença, né? Porque muitas vezes a gente está fazendo alguma coisa porque aprendeu ali, sei lá, vamos falar das mulheres, né? Estão casadas com os maridos, não serve para mais nada, o marido é um negócio que você não usa, parece um casaco velho, né? Que faz 15 anos que você não veste, mas tá no armário. É um fantasma ali, é um cadáver no armário, tá lá, o marido tá lá. Eu tenho. Mas a gente tem um conceito, não posso me separar, meus pais não se separaram, não pega bem, na minha idade, um monte de desculpa. Não estou querendo incentivar ninguém a se separar, não é isso. Mas a gente deveria de ter essa, como ele fala aqui, né, no livro, a gente deveria ser sincero, honesto conosco mesmo, com as pessoas, ser íntegro e verdadeiro. Então senta, conversa, olha, será que tá bom? Será que tá legal? Ah, tá bom, vai, então vamos continuar junto. Tá, mas olha, você dorme naquele quarto, eu durmo nesse. Ou vamos ressignificar, vamos começar a fazer então valer o nosso casamento, já que a gente já está junto há 50, 60 anos. De repente compra uma moto Harley Davidson e sai para viajar o mundo. Ter outro ponto de vista daquele É, relacionamento, né? exato. Vamos tirar o casaco do armário, vamos lavar e vamos usar. Né? Não, não é assim, ah, bom, não uso, então vamos jogar fora. Não.
Dá para, porque às vezes a gente ajusta, é um casaco comprido, você corta, faz uma jaquetinha, né? Tira as mangas, faz um colete. Vamos remodelar, vamos reajustar. Cristo fala que tudo pode ser por amor, tudo deve ser por amor. E se a gente casou com a pessoa, né? Há 30, 40 anos atrás, casou por amor. Ou nem tanto, mas aprendeu a amar com o passar do tempo. E a gente ressignifica. Ah, nossa vida não é perfeita, não está boa, mas a gente pode melhorar. O que a gente pode fazer para melhorar? O que você gostaria de fazer? A gente podia ir no restaurante mais vezes? Vamos comer uma pizza, vamos na lanchonete, ou vamos tomar uma cerveja lá no bar ali, vamos passear no shopping, vamos sair mais vezes de casa em vez de ficar tão, né? É ressignificar. Não só o passado, mas o presente, para que o futuro possa ser melhor. Né? Às vezes você não conversa com seu irmão, com sua irmã, uma coisa tão boba que vocês brigaram no passado. Por que não conversar? Ah, mas ela é turrona, ela é cabeçuda. Tá bom, seja flexível. Fala, Celina. Não, você falando sobre falar e retomar o diálogo com os mais próximos, né? Os irmãos. Tive uma experiência direta e, assim, foi muito interessante que o Ho'oponopono, aquele aceito, amo e agradeço, feito com regularidade, assim, exatamente como o mestre Rumi fala, olha, funciona muito bem, porque é aí que eu entendi que a resistência estava em mim. Eu compartilhei com a Solange o evento, mas assim, foi incrível. Eu aceito aquilo que ocorreu, e aceito e amo, porque aquilo veio com, assim, como se desamarrasse todos os eventos, assim, toda aquela energia que havia, o desconforto daquele momento. Então, assim, agradeço muito, porque realmente o Ho'oponopono funciona. É bastante interessante, assim, havia uma resistência entre mim e o meu irmão, e assim, estava ficando muito desconfortável mesmo. E aí que a divindade que existe em mim dissolve as memórias celulares de quaisquer eventos, raiva, ódio. E é isso que foi interessante, porque é como realmente se aquilo saísse de mim mesmo. E foi muito interessante, assim, ver a mudança no outro, através de um processo que envolveu realmente eu me dispor a aceitar que havia um desconforto em mim, na minha energia. E foi assim muito legal. Então é uma ferramenta bastante interessante para nós conseguirmos, através desse olhar que a Solange trouxe, sobre a gente observar e que realmente fica em nossa energia, assim, e memórias celulares. E aí que eu me lembrei da cura prânica, que tem uma cura que você trabalha fazendo cura celular em todas as suas células, tirando emoções por emoções. É um processo, mas eu achei fantástico que esse Ho'oponopono também faz isso de uma forma muito mais rápida. Também tem a ver com a nossa a vontade, né, de nós querermos resolver isso, mas é interessante. Eu também passei por uma experiência, a mãe do meu filho, né, minha ex-esposa, a gente ficou casado 9 anos. No fim, eu acabei me separando porque eu não aguentei a situação. E
Isso já são 30 anos que se passaram. E conversando com uma amiga, ela falou: por que você não faz aquele exercício que você me recomendou? Porque essa amiga não conversava com a irmã dela. E eu falei para ela: você senta numa cadeira, né? Põe uma outra cadeira na sua frente e imagina a sua irmã sentada aí e conversa com ela. E aí a gente conversando sobre relacionamento, ela falou: você não faz aquele exercício lá que você falou para mim com a sua ex-esposa? É interessante. Então eu fiz, porque minha ideia antes de casar era ter uma vida de casado como meu pai e a mãe tiveram. Eles ficaram casados até meu pai desencarnar, quase 65 anos de casado. Eu achava que ia casar também e meu casamento ia ser para sempre, né? Mas acabei aguentando 9 anos o casamento. Os últimos dois foi que eu aguentei, né? Até o sétimo ano foi bem de boa. E aí pedi perdão para ela, diz que eu falei para ela, né, que ela não colaborou com o meu sonho, mas que eu a perdoava, porque meu sonho era continuar casado. Sempre achei que era uma coisa legal ter uma família, né, para sempre. Mas por conta dela também eu não consegui manter o casamento. Então eu a perdoava por tudo o que aconteceu, pedi para ela o perdão de tudo que eu também com certeza desmoronei, né, para ela, nos ideais de casamento para ela. E aí passou uns 2 dias, ela me telefonou, a gente tava falando sobre minha mãe, sua mãe como é que tá? Tá tudo bem? E a gente não se falava assim, sabe? A gente só se falava quando ia na casa do meu filho, que tinha aniversário do neto, né? Dos dois netos, a gente se encontrava, mas também era aquela coisa mais distante, né? Era só um oi e tal. E quando ficava perto, sempre saía umas faíscas. Sempre tinha uns negócios lá, né? Purulando. Mas, enfim. E a coisa funciona, realmente a coisa dá certo. Quando a gente tem essa boa vontade, né? Conversa com a pessoa mentalmente, né? Pede para que Cristo seja o advogado de vocês dois, fique entre vocês dois e conversa com essa outra pessoa. Se não fala com o irmão, uma irmã, um parente, né? Que às vezes a gente briga, um parente que ofendeu a gente, para ressignificar esse passado, para não ver mais isso como uma ofensa, né? Como uma dor, uma coisa que magoou a gente e que magoa até hoje, né? Se a gente está até hoje sem falar com a pessoa, a gente está magoado até hoje. E a pessoa do outro lado também deve estar. Vocês conhecem aquela historinha, né? Que tinham dois irmãos e os dois tinham uma fazenda e passavam um rio no meio. E eles se olhavam, mas não se conversavam. Aí passou um dia lá um marceneiro e o mais rico falou: constrói um muro aqui porque meu irmão tá lá, eu tô sempre olhando para a cara dele, ele para mim. E o marceneiro foi lá, em vez de construir o muro, construiu a ponte. E aí o irmão, né, quando viu que tinha uma ponte construída ali, ficou tão feliz: puxa vida, meu irmão mandou construir uma ponte, eu vou lá falar com ele. E os dois se abraçaram, são irmãos, né? E aí o irmão mais rico falou: olha, na verdade eu tinha pedido para construir um muro, mas Jesus construiu a ponte, né? Esse marceneiro aí é bem especial. Enfim, é isso, a gente precisa construir ponte, não muro, É. né? E o pior muro é quando a gente constrói e fica dentro dele, como se fosse uma chaminé, como se a gente construísse uma chaminé e a gente está dentro do muro. O outro que está do lado de fora do muro, da chaminé, não tem como quebrar esse muro. É só a gente mesmo. É o pintinho dentro do ovo, da casca do ovo. Então depende sempre da gente. Tudo depende sempre da gente. Se Você tá falou, ruim, a gente pode consertar. Fala, Rodrigues. você falou aí do muro. Eu tô lembrando de uma situação que aconteceu lá em Porto Velho, né? A gente tinha uma casa numa região de chácara e atrás
no terreno passava um pequeno rio lá, um córrego, né? Era muito largo, não. Acho que tinha lá uns 5 metros de largura. Era pouca coisa. E, e lá em Porto Velho, o muro onde você tem que fazer o terreno, por conta daquela questão, é zona. Preservada? Tem uma lei, tem Né? é uma lei municipal lá que determina que essas áreas de Preservação? hídricas, né, e tal, são reservas, né? Então você tem que construir o muro pelo menos a uns 7 metros de distância da beira do córrego, certo? E eu, sabendo disso, eu fui lá, fiz o muro, medi com o pedreiro e fiz o meu muro aqui atrás, né? Longe do córrego. E o meu vizinho de fundo, ele não tinha muro, mandou fazer um muro. Mandou fazer um muro, né? Só que no lugar dele fazer o mesmo que eu fiz, sabe o que que ele fez? Ele pegou, mandou o pedreiro fazer uma viga sobre o córrego e fez o muro dele até encostar no meu. Ué, ele deixou o córrego dentro da propriedade dele? Tomou o córrego para ele. Olha só. Esse entendeu a proposta, né? Só que pro lado dele, né? Ah, se ele não quer, eu vou pegar para mim, né? Ele tá me cedendo. Ai, meu Deus. Rapaz, Ai, caramba. o cara mandou construir uma viga sobre o córrego. É uma ponte, né? Aham. Poder passar a parede do muro. Cara, brincadeira um negócio desse, bicho. Achou que era dele, né? Era Ele pra tá deixando ele. para mim. Então, né? Vou tomar aqui a parte dele. Ai, meu Deus. É, Mas cada um escolheu, né? Um ponto de vista. esse texto aí é muito. Ele dá um nó na cabeça da gente, né? Mas é um texto muito interessante, que ele prova aí, né, que as crenças são produtos do ego, né? Os sentimentos são produtos do ego, crenças. Porque essas crenças, elas ficam no subconsciente, armazenadas, remoendo, né? E isso vai causando dores e dores e dores por longos anos, né? Um bom tempo na vida das pessoas. Enquanto que a verdade da existência, né, que Cristo nos propõe, é exatamente o quê? O presente é você está na fonte do ser, você é a verdade da existência. Tudo está ao seu alcance, você pode fazer tudo, nada disso está mais material. Tudo que você enxerga, ouve, cheira, sente o gosto e toca, não é real, né? A realidade é uma coisa totalmente diferente disso que a gente enxerga, né? Mais uma vez provando que os impulsos egóicos, né, o sentimento egóico, ele é muito prejudicial. Segunda-feira faleceu um colega meu aqui de infância e a gente acaba conversando, né, com um ou outro assim e tal, porque é um rapaz muito jovem, 52 anos, não, 52 anos, e ele era praticante de esporte, estava jogando, estava participando de um torneio. Aí se sentiu mal, sentou e tal, ficou por ali. Depois ele levantou, caiu, infartou, né? Quer dizer, ele estava infartado, né? E sentiu duas vezes a reação do corpo, né? Infartou e faleceu. E a história da família desse rapaz é uma história muito triste, assim, porque são três irmãos e eles sempre foram problemáticos, né? Um com o outro. E esse rapaz que faleceu, ele nunca perdoou o pai dele. Nunca perdoou o pai. Eu estava lembrando, né, que as energias fazem com o corpo, né? Você armazena energia negativa, o ódio, né? A falta de amor, a falta de perdão. Isso vai corroer os órgãos internos e vai dar problema. Ninguém sabe onde, né? Mas vai dar problema. Eu estava pensando, né, não sei. Fiquei pensando nessa história, né? Que a falta do perdão antecipa, né? O desencarne, né? Muito perigoso isso. Não perdoar.
guardar mágoa, né? Ressentimentos. É muito perigoso isso. É. E hoje a gente já sabe, né? O motivo do câncer é essa mágoa que fica, né? Guardada ali, remoendo, repensando. E Cristo fala, né? Isso causa um estresse no nosso corpo. Deus não se incomoda, né? Para ele está tudo bem. Mas para nós vai fazer mal. E para que a gente alimentar um mal, né? Em nós? Não tem essa necessidade de maneira nenhuma. Por isso a gente tem que utilizar o amor, né? Cristo veio para trazer para nós o amor. E o amor é amar fraternalmente, incondicionalmente, aceitar, compreender, perdoar, relevar, essas coisas. Bom, a gente já está com 1 hora e pouquinho. A gente pode parar por aqui hoje, amanhã continua. Roberto, eu queria fazer uma pergunta. É, é, é o seguinte: quando ele fala de impulsos gêmeos, por que que eu demorei a entender isso aqui? Porque os gêmeos remete na mente da gente coisas iguais, né? As pessoas são gêmeos idênticos. Ou pode ser até gêmeos sem ser idênticos, mas a primeira coisa é que são iguais. E aí ele fala ligação e rejeição. Um está querendo ligar, o outro está rejeitando. Por que que é esse nome de impulsos de gêmeos e ligação, rejeição, desejo, repulsões? Eu acho que está mais relacionado a dois seres que nascem juntos. Se você Ah, tem dois filhos que ok. nascem juntos, né? Sim, Tem dois seres na sua barriga, são gêmeos. podem ser iguais, fraternos ou idênticos, né? Então, entendi. São, por nascerem juntos, então. Eles foram criados juntos, né? E ele fala sobre duas faces viradas em oposição uma na outra. É, Mas elas não são assim, elas são assim. Uma face está olhando aqui o que quer, e uma é, face está olhando aqui o que não quer. é. Não são duas faces olhando para si, são Uhum, duas faces. E uma quer, a outra não quer. Uma liga e a outra rejeita. Mas sem. Não está ligando porque ama, não está rejeitando porque odeia. Está rejeitando porque não cabe. Uma vez eu falei sobre fazer bolo, uhum. né? Se você tem uma É, criança pequena, fala, quer tomate, vó, para fazer o bolo? Fala, não, filha, pega ovo. Quer sal, vó? Não, pega açúcar, né? Vai pôr macarrão, vó? Não, vamos colocar farinha. Você está rejeitando aquilo que ela está oferecendo, mas não é por mal nem nada, só não cabe para fazer o bolo. Então, a ligação, né, o desejo, que ele fala que ligação, o desejo, são as coisas que são necessárias para aquilo acontecer. E foi pensado, né, no bolo, foi criada a ideia, a atividade, né? Então tá bom, vamos para a cozinha, vamos fazer o bolo. E aí ligação e rejeição para realmente dar forma ao bolo, para fazer com que ele possa acontecer. Senão não acontece. Mas são impulsos gêmeos porque nasceram juntos. Não são sim, duas coisas iguais, não é é, ligação e atração. Porque entendi. mais para frente a gente vai ver, né? Isso acontece tanto com o ego quanto com a nossa própria alma, nossa essência. Uma coisa que não cabe não é que seja uma repulsão, é que rejeita. Nesse caso do exemplo, né, da sua neta querendo dar tomate para você colocar no bolo. É, Não tem como, não cabe. Então, ela é uma rejeição natural.
Não tem como entrar. Água e óleo. Agora, uma repulsão é quando você está empurrando, afastando, né? Pondo para longe. Ou você se afastando, né? Da coisa. Aí é do ego. E a ligação, né? Essa coisa da atração, de buscar, de prender, de atrair, de ajuntar, é o ego que vai para pegar e puxar. E a atração da própria alma é uma coisa que vem naturalmente. São, por exemplo, são pessoas amigas, pessoas afins. Tem uma atração ali e é natural. Ela vem. Não é que seu ego foi buscar, eu vou atrás da Celina. Não preciso ir atrás da Celina. Eu e a Celina estamos ligados, né? Mas eu não estou possuindo a Celina, nem a Celina me possuindo. Mas isso é de alma, não é de ego. O ego quer a Celina, vai possuir a Celina, não divide com ninguém, né? Quer falar, de Fátima? Não, o que você falou era o que eu ia dizer. Eu digo, é isso. Foi. Essa diferença do ego e da nossa essência, né? Da nossa alma. Bom, a gente virou a página, Solange? Vou começar na 66, né? Primeiro parágrafo. Então tá. Então amanhã a gente É mesmo. começa aqui na 66. Mas eu tô olhando aqui, ali na casa da Karen, tem um Romero Brito ali, ó, na parede dela. E que chique. Não, hein? E é alegre, Boa né? noite É pra original, todos. é? Ah, Boa tá. noite. É uma réplica de um artista de Belo Horizonte. Como é que Coisa é? boa. É uma réplica de um artista de BH que Ah, faz. tá. Uma réplica. É que é coloridinha, deixa alegre, né? O Romero Brito é conhecido por esse aí, né? Uhum. Quadros dele. Legal. Bom, pessoal, então, até amanhã, né? Até amanhã, gente. Até, hasta amanhã. Tchau. Até Gratidão. amanhã, gente. Boa Dia, noite. gratidão a todos. Amanhã, bom descanso a todos. Tchau. Tchau. Até.